primeira coisa que a gente precisa entender do que aconteceu em Mariana é que não foi um acidente. Sequer a gente pode dizer que é uma tragédia, porque no sentido clássico da palavra, a tragédia é alguma coisa que o destino definiu e as pessoas não puderam evitar. O que aconteceu foi uma catástrofe que podia acontecer mesmo, porque toda mineração é uma atividade extremamente perigosa. Não é o colonialismo, é a colonialidade, né? Ah, temos madeira, temos ferro, temos terra, né? Ah, então tá bom, soja, gado, ferro. Então isso é um tal neoextrativismo. Qual é a diferença da época do começo do Brasil, quando era pau-brasil, cana, mais tarde café, passamos pelo ouro de Minas? Apesar de independentes formalmente, dependentes de uma maneira de conceber o que seria uma boa sociedade. Que isso aí era um sonho e eu acordar no outro dia ver o Rio como era, entendeu? Acabou, fuzilaram nós sem direito à defesa, entendeu? Meu nome é Estevão Ferreira Couto, eu sou defensor público federal. Então, no dia 5 de novembro de 2015, eu estava no final da tarde em casa e assisti na televisão as notícias sobre o acidente com a barragem da empresa Samarco em Mariana. Uma barragem de mineração se rompeu no município de Mariana, em Minas Gerais. O povoado de Bento Rodrigues foi praticamente destruído. Então eu peguei o meu próprio carro e me dirigi até Mariana para ter um primeiro contato com as equipes que estavam prestando assistência às famílias, à população atingida. Como a Samarco não tinha plano de emergência nem alarme de alerta, a destruição que começou no distrito de Bento Rodrigues se estendeu por mais de 600 quilômetros, chegando ao litoral do Espírito Santo. A lama tóxica varreu o Rio Doce, causou mortes e desaparecimentos. Cidades inteiras ficaram sem acesso à água potável. Animais aquáticos e terrestres morreram por asfixia. A vegetação das margens foi devastada, o solo impermeabilizado. Os estragos no ambiente marinho são incalculáveis. Em 2009, dois pesquisadores canadenses escreveram um estudo. Eles fizeram uma correlação entre o preço das commodities e eventos envolvendo acidentes com barragens de rejeitos de mineração. A hipótese é de que as empresas, quando elas percebem que a margem de lucro delas vai diminuir, elas aumentam o ritmo de produção para que elas tenham mais produto e consigam, de alguma forma, minimizar o prejuízo que elas vão ter.
Só que nesse aumento do ritmo de produção, elas deixam de se preocupar com as questões de segurança. Ou seja, nessa tragédia há inegavelmente um componente de ganância. E quando ela ocorre, ela vai impactar de uma maneira muito grave, principalmente aquelas pessoas que têm menos recursos econômicos e que dispõem de menos recursos de poder. Então a Defensoria Pública ela entra nessa equação para tentar fazer com que essas pessoas não sejam trituradas nessa relação de poder que se estabelece logo depois da ocorrência da tragédia. Após o rompimento daquela barragem, a lama começou a descer, a se espalhar pelo rio. Naquele momento, quando a lama chegou em Governador Valadares, teve que se suspender a captação de água. A Defensoria Pública da União teve a percepção de que a água mineral é algo mais caro, inclusive ficou bem mais caro naquele momento. Então a população carente não teria como ter acesso àquilo. Chegou até mim uma foto que nós juntamos no processo da população retirando água para beber de um córrego, né? Que é uma rede de esgoto a céu aberto. Essa cena me marcou muito, eu me lembro no dia, e aí eu ajuizei uma ação civil pública e a Justiça acolheu, mandou que essa Samarco em 72 horas fornecesse essa quantidade, era quase 600 mil litros de água por dia, e com a ajuda do Exército para distribuir essa água na população. Foi após essa liminar em uma ação proposta pela Defensoria Pública da União que a população carente teve acesso à água mineral. Como que isso vai aparecer no corpo humano? Sabemos que isso provoca coisas como Alzheimer, Parkinson, câncer. Nós ainda não sabemos o que vai ser de todas as comunidades, todas as cidades que estão às margens do Rio Doce. É imensurável. Isso me causa um mal-estar até os dias de hoje. E vai causar, sempre. A gente tem a certeza da destruição e da gravidade. A gente não sabe mensurar o tamanho disso. Inclusive, a captação de água de Governador Valadares continua sendo no Rio Doce, no meio da água contaminada, continua sendo lá. E como você está vendo, você está aqui numa situação de o rio ser aqui, a prefeitura não está a 100 metros ali para cima. Aqui é a região central. Todas as pessoas, nós estamos aqui, 20 metros ali para frente, tem pessoas morando, como no outro lado. Esse rio está morto. Tudo quanto é tipo de contaminação, tudo quanto é tipo de metal pesado, você tem. Você mata o rio, você castra o direito do cidadão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com todos os problemas de água, com todos os riscos para a saúde, fora as questões socioeconômicas que envolvem o rio. E no final das contas, a Samarco oferece coisa de R$1.000 para a pessoa que morava aqui. É esse o preço por cabeça da tragédia que nós suportamos. O rio vai voltar a ser um rio normal? Porque ele não é. Não é. Daqui a alguns anos, na hora que a gente, se infelizmente essas coisas acontecerem mesmo, eu vou poder saber que eu atuei para evitar isso. E com foco na população mais carente. Você sabe como é que é as condições aqui, né? É horrível. A gente já não tem médico. E eles estão falando que essa água do Rio Doce dá câncer, dá não sei o quê. Tá todo mundo com medo de tomar. Como é que a senhora faz com a água? Eu fervo a água e coloco para filtrar para tomar. E, infelizmente, eu estou desempregada. Quem é? Só a minha mãe salariada. E aí? O que a gente pode fazer? Acabou com o nosso rio.
Acabou com a nossa paz, né? Porque agora quem tem dinheiro toma água mineral e quem não tem. Um dia desse eu fui na beira do rio ali, cheguei lá, eu chorei de ver aquele rio daquele jeito, cheio de lama. Olha como é que tá aqui. Agora acabou, você não tem como você lavar nenhum arroz. Como é que você vai fazer um arroz para você comer? Você vai lavar ele, você já fica com medo. Não tem como você tomar uma água, até mesmo para tomar um banho. É tudo luta. Nós estamos aí, como se diz, a mercê. A ideia de que o meio ambiente é algo separado das pessoas nega a própria palavra, meio ambiente, onde quem vive, nós. A dissociação entre uma coisa e outra é já um truque, na verdade, para licenciar atividades que não deveriam ser licenciadas. Tem gente que está chamando isso de neoextrativismo, ou seja, uma nova fase da economia, principalmente os países do terceiro mundo, que se inserem de uma maneira subordinada no comércio internacional, que não são capazes, por exemplo, de fornecer alta tecnologia, que eles vão fornecer justamente minério, soja, madeira, ou seja, natureza. E quando oferece natureza, oferece gente também, tá certo? Porque você destrói comunidades tradicionais, você atinge povos indígenas onde existem, né? Você destrói, enfim, condições de vida de muitas comunidades, né? Então, a mineração é algo muito importante no mundo atual, mas muito prejudicial para boa parte da população mundial. E isso não aparece. As pessoas só olham o lado do... o Brasil é grande exportador de ferro, né? Na pauta de exportações brasileiras é um dos principais itens. Isso é devolvido para a população brasileira? Não. Se a gente começar a olhar de uma maneira correta e não iludida, quem ganha com mineração no Brasil? Além do trabalho que a Defensoria Pública tem feito com relação àqueles reconhecidamente impactados, existe uma gama de comunidades que não tem tido o reconhecimento ainda da empresa. O trabalho que a Defensoria Pública vem desenvolvendo é de, junto com a Defensoria Pública da União, participar da vida dessas comunidades e cobrar dos órgãos públicos que sejam feitos os estudos técnicos e elaborados os detalhamentos necessários para que essas comunidades tenham o seu reconhecimento o mais rápido possível. Toda a malha social delas estava diretamente relacionada ao Rio Doce. No momento que você tira o Rio Doce da base da malha, a malha se desfaz. E a gente acaba ficando numa encruzilhada, porque são problemas de uma magnitude tal que você não vai resolver com uma ação judicial, você não vai resolver do dia para a noite. E aí entra esse trabalho que a gente faz de empoderamento por informação, de participação ativa com os movimentos sociais, para instruir e fomentar a organização da sociedade, a fim de que ela sim seja protagonista e pleiteie os direitos advindos desse desastre. É uma preocupação da própria Defensoria colocar como protagonismo o próprio impactado. E eles sabiam o que estavam falando. Então, você via pessoas que não tiveram estudo, não tinham instrução, conversar sobre ação civil pública, sobre direito de barragem, sobre dique, casos que com certeza vieram ao conhecimento após o evento do rompimento da barragem de Fundão. Aí, aqui vocês podem ver, está muito próximo do rio. Aqui eu tenho minhas galinhas soltas, meus passarinhos. Daqui mais aqui assim, você dá para ver lá no pé da hidrelétrica, que é aqui, eu costumo dizer que é no fundo do meu quintal, né? Com o rompimento da barragem, a gente ficou totalmente desestruturado. Ninguém sabia, né, nem o que era. Né, uma barragem de rejeito de minério. A gente não sabia, não tinha esse conhecimento por aqui. Como a empresa não achava que aqui todo mundo, por não conhecer, não conhecia os direitos como realmente não conhecia, só iria reconhecer como atingido 22 pescadores aqui da comunidade. Aí a gente resolveu fazer luta sem saber como. Foi quando o MAB chegou
e passou a fazer assim, um esclarecimento de como a gente poderia fazer essas lutas, de quais eram os nossos direitos e o que a gente poderia conseguir com isso. Quando o MAB, o Movimento dos Ativos por Barragem, chega no Espírito Santo, uma das primeiras comunidades que a gente abraça e vem trabalhar é Mascarenha, né? Dada o seu contexto histórico de violação de direitos, de um trilho que corta a comunidade, uma barragem. Todas as pessoas que moram, que vivem na comunidade têm uma relação muito, muito estreita com o rio e ficaram perdidos nesse primeiro momento, porque eles não sabiam o que fazer. É uma comunidade tradicionalmente que vivia da pesca e tiveram essa renda totalmente comprometida. Meu pai foi o primeiro pescador de Colatina. Nós viemos para cá em 1945. Desde a idade de 9 anos que eu pesco dentro desse rio doce. O peixe do Rio Doce ninguém está comendo mais. Acabou também. Acabou. Peixe acabou também. Quem falar que tem peixe aí, essa água é boa, ele é um grande mentiroso. Eu conheço esse rio há 70 anos. A nossa vida é uma vida maravilhosa, rapaz, quando nós tínhamos nossa água. Era uma vida maravilhosa. Hoje não. Hoje nós recebemos só aquilo que a Samarco dá. Eu sou obrigado a viver daquilo que os outros me dão. E nós estamos aqui emprestados entre o Rio Doce e a linha. Vou parar por causa da máquina. Hoje, sabe o que o rio virou? Lama. O rio virou lama. O rio virou lama. O rio era Rio Doce. A Vale virou Rio Doce. E o rio virou amargo. O Rio Doce virou amargo. Essa concepção que nós temos de que alguém ou um grupo humano vive de uma atividade econômica e isso é só atividade econômica, né, está justamente contestado por esse senhor. Ele está mostrando que ser pescador é mais do que pegar o peixe e vender no mercado. É uma vida cultural, é uma experiência de trabalho, é um jeito de viver. O que quer dizer desenvolvimento? Vamos separar. Desenvolvimento. Um povo indígena, ele está totalmente envolvido no seu ambiente, na sua história, no seu grupo de pessoas. Aí você desenvolve, você tira os índios dali, destrói a natureza que está em volta, manda um para um canto, outro para o outro. Isso é o desenvolvimento. O desenvolvimento é o desfazer dos vínculos que existem entre as pessoas, entre a história das pessoas, entre o meio ambiente e as pessoas, né? Então, assim, eu hoje em dia não uso a palavra desenvolvimento, não uso a palavra desenvolvimento sustentável, não uso sustentabilidade. Acho que tudo isso, né, está servindo para encobrir o mesmo. Isso é como band-aid em cima de uma ferida colossal. A gente tem que mudar essa concepção do que a gente acha que seria bom, a tal colonialidade. Mudar isso, entende? O que é bom? O que é bom para as sociedades e elas têm que escolher. Deixa eles escolherem, entende? Eu tenho 52 anos de idade, né? 45 no ano de pesca. Desde 7 anos de idade estava, né, na pesca com o papai. É triste a gente, né, não poder contar com isso hoje mais. O semblante da gente muda, o sorriso fica um sorriso murcho, né? Porque você não está feliz. Perdeu um lado do sentido da vida para mim. A minha felicidade hoje não é a pesca, mas é a minha família. A pescaria é um trabalho como outro qualquer que gera renda. Então, através da pescaria, eu gerava a minha renda, que eu gerava a minha família. Hoje transtornou tudo. Eu tive que suspender filho da faculdade, parei com a minha pescaria e parei também com a minha roça, porque eu não sei como é que está a terra, porque a água passou por cima da terra, lavou a terra, então eu não vou produzir alimento na terra, que eu não sei como é que está. Então, parou tudo. Parou tudo mesmo. É impossível pagar uma situação dessa, né? Pagar a alegria, a felicidade, né? Ou até mesmo um sonho, né? O que eu fico sentindo é só com o meu barco, que é meu orgulho de ter aquilo, que é meu brinquedo de trabalho, meu brinquedo de produção de dinheiro, no caso, para manter minha família. E eu creio que ele vai ser uma peça de museu.
Menos mal que eu vou ter o privilégio de ver ele no museu ainda, né? Mas tem outro lado triste que parou uma vida de um cidadão de bem, um cidadão que gosta de pescar, que gosta da natureza igual eu, Zé de Sabino. Eu nasci aqui, né? A minha família é uma família tradicional de pescadores. A nossa pesca é uma pesca artesanal. E meu pai criou 15 filhos no remo, cara. Nós não temos indústrias, nós não temos comércio. A nossa economia ela é toda baseada nisso aqui, no rio e no mar. Esse crime ambiental, ele mexeu com toda a cadeia alimentar. Dignidade é você acordar cedo, lançar sua rede no mar, é você abrir seu estabelecimento e receber o turismo. E nós vamos abrir para quem? Nós vamos pescar para quem? Porque pescar esse peixe do jeito que está é um crime contra a humanidade, é um crime contra o seu semelhante. E nós não queremos isso. A última reunião da Renova, um diretor falou que a água está boa para sedentação de animais e para irrigação, mas não está boa para o consumo. Oi? Como assim? Se eu não posso beber, como que eu posso dar para o animal? Então, são coisas assim que fogem a compreensão humana. Então, falar do rio hoje me dói, porque é como se fosse um ente querido que está moribundo e que você não sabe quando vai se recuperar. O rio que a gente nadava era o mesmo rio que meu pai jogava as redes no mar, tirava o peixe, que entregava, sabe? Que entregava para a Zenaide, que tratava, cozinhava, que servia para os hóspedes dela. Esses hóspedes dela, à noite, ia para a casa do Congo, ouvia o batuque, que era a nossa cultura, e todo mundo se reunia. Você dá para perceber o que é isso? Então, esse laço, sabe? Esse elo, ele foi partido. E não tem cartão, não tem indenização que vai pagar isso. Essa dor é muito nossa, é muito profunda. Não dá para você desassociar o rio de nós mesmos. A gente abraça todo mundo, sabe? A gente quer vem cá, meu amigo, o que eu posso fazer por você? Vamos aqui tomar um café. Não dá mais assim, bom dia, tá? Ei, você recebeu seu cartão? Porque algumas pessoas agora querem saber por que seu José recebeu o cartão e dona Joana não. Então, essa lama maldita, ela nos dividiu. Então, lá tinha uma ganância e aí essa lama, ela veio toda essa calha de doces, né? Mais de 636 quilômetros por onde ela passou. E ela chegou aqui, ela trouxe além da lama, além do alumínio, do cromo, além do ferro, ela trouxe a ganância também. Então, a nossa luta, além de ser do direito que nós temos, que é o mínimo que a empresa tem que fazer, é também de manter a comunidade unida. E isso é muito difícil. Esse é o cenário da ganância. Né? Isso aqui, ó. Né? Esse minério aqui. Esse é um minério negro, brilhante, mas que faz muito mal. Não só mal ao rio, mas mal às nossas almas, a toda uma cultura, a todo o direito dos povos tradicionais, nativos, ribeirinhos. Eu não quero, sabe, morrer achando que vai ficar assim, não. A gente está lutando e nós vamos lutar, igual Canudos, como o último homem, até o último homem, nós vamos lutar para que essa realidade não se repita. Esse cenário aqui não é o cenário nosso, é o cenário da ganância. É muita gente no mundo que precisa parar com essa ideia de que desenvolvimento é acumular riqueza. O país pode enriquecer muito e aumentar a sua pobreza, a desigualdade. Foi o nosso caso. Milagre econômico na época da ditadura foi isso. O Brasil cresceu enormemente, se tornou uma grande potência industrial e gerou uma enorme miséria. Expulsou muita gente do campo, veio muita gente para as cidades não ofereciam condições de vida, as favelas cresceram. A criação de gado, o desmatamento, a mineração, está destruindo as sociedades que existem. E quando destrói as sociedades, os vínculos sociais acabam. Então, assim, é preciso, de fato, uma revolução do pensamento. Nós precisamos começar a eliminar essas ideias. Desenvolvimento, crescimento econômico é bom, mineração é ótimo, exportação é o que importa, e começar a olhar, de fato, o que tem produzido de bons resultados esse tipo de economia. Não tem produzido nada de bom. Porque nós podemos imaginar um outro mundo que não seja a repetição dessas receitas que estão aí, que não deram certo, né?